Olá amigos, muito boa noite. Vamos lá. Eu queria fazer mais um vídeo aqui dando algumas informações, né? Eu acabei de fazer os testes agora com a resina epóxi. Como vocês podem ver aqui tem uma peça de resina epóxi, tem algumas imperfeições, né? Tá vendo? Ela não ficou tão boa como a resina de poliéster composta, né? Mas ela é super durável, é praticamente inquebrável. Essas peças são muito duras, suportam quedas de alturas imensas, podem ser arremessadas no chão, mas o acabamento ainda falta um pouco para a gente conseguir uma coisa perfeita. Mas eu vou parando por aqui com a resina de epóxi, embora seja muito dura, mas é muito caro, fica praticamente inviável a gente produzir peças de resina epóxi, né? Pra você ter uma ideia, 1 quilo de resina epóxi, né, que dá para fazer aí 2 jogos, fazer umas 40 peças, custa hoje em torno de R$ 150. Então, para você fazer um joguinho aqui fica muito caro, não compensa. A resina de poliéster, 1 quilo, custa em torno de R$ 35, R$ 40. Já começa a ficar legal, porque você pode vender um jogo no mínimo aí por 50, 70, 80, R$ 100, né? Se você adicionar o peso, você consegue até algo melhor. Mas voltando ao ponto, né? Eu quero agradecer ao Carlos Alberto, ao seu Ralph Jenny, pelo ótimo atendimento. E eu fiz aqui mais um jogo de peças da Jenny, tá bom? Aqui nós temos o jogo da Jenny. Vou até mostrar para vocês. Esse aqui é um jogo da Jenny com peças super pesadas, né? Esse conjunto aqui eu estou produzindo, é o primeiro que eu fiz aqui com damas extras, né? O peso total dele por volta de 1,8 kg. Então ele bate praticamente, empata, né? Com aquele jogo famoso do peso quádruplo. Então esse é um kit da Jenny com damas extras com peso de aproximadamente 1,8 kg, tá bom? Esse é um jogo fabuloso porque a Jenny tem uma qualidade de materiais incríveis. São os materiais mais duráveis de toda a minha coleção de peças de xadrez aqui que eu tenho. Eu tenho jogos da Marshall, do Zurich, o Staunton Fischer, né? Tem da Plastigal. Das peças de plástico de xadrez, o Jenny continua o campeão, imbatível, né? E o site da Jenny, se vocês quiserem adquirir jogos tipo escolares ou jogos de peças profissionais, tabuleiros de Corvin e os famosos relógios da Jenny, que são sensacionais. Então, vou até mostrar para vocês, talvez alguns de vocês não conheçam os produtos da Jenny. Dá um minutinho. Ó, esse relógio aqui deve ter no mínimo uns 10 anos, tá bom? Esse é um relógio da Jenny, se vocês observarem, ele tem aqui, ó, o ponteirinho. Eu fiz uma customização no ponteiro. Então o ponteiro dele não é aquele ponteiro tradicional. Eu coloquei uma setinha para ele ficar mais emocionante. E já que a maioria dos meus jogos eles são feitos 5, 10 minutos aqui quando eu dou aula para os alunos, então eu removi aquele ponteiro das horas, tá bom? Então você tem aqui, opa, até tá faltando cordinha aqui. Você tem aqui um relógio muito antigo que deve ter por volta de uns 10 anos. Deixa eu ver se eu consigo acertar o foco para deixar vocês verem melhor. Esse aqui é o relógio da Jenny, que tem mais de 10 anos, que foi me dado por um amigo, pelo amigo Covid, e eu recuperei o relógio, tinha alguns defeitos. É muito fácil de consertar, tem um mecanismo muito simples, e a Jenny dá toda a assistência técnica, tá bom? Além de consertar, eles ainda podem fornecer peças originais para você consertar. É um relógio legal? É. Esse relógio dominou o setor de jogos no passado? Sim. Ele não tem as atribuições dos relógios modernos, né? Incremento, delay, né? Buzzer e uma série de coisas. Não conta o número de jogadas. Porém, é um mecanismo muito interessante. Deve ser um projeto de 1950, 1960, mas que resiste ao tempo, né? Para quem não conhece, atrás ele tem os botões maiores, né? São os botões. Esse botão aqui, ó, é o botão da corda de cada unidade de relógio, porque são 2 relógios, e no meio o botãozinho do acerto do tempo, tá bom? Então tá aqui o relógio da Jenny, antigão,
mas eu adoro. Eu devo ter uns 8 desse aqui. E eu sempre mudo o ponteiro. Eu faço um ponteiro com o emblema do Vasco da Gama, com outros tipos de flechinha. Fica muito legal. Então, se você quiser aquele jogo de peças da Jering super pesado, eu tenho uma unidade aqui, eu vou produzir mais. Eles são com chumbo mesmo e fechados com resina de poliéster, como eu mostrei nos vídeos anteriores. E se você quiser um contato aqui comigo, tá aqui o meu Zap. Aqui tem uns canais do YouTube que eu recomendo para as crianças, para as pessoas que gostam de xadrez. E aqui atrás você tem o site da Jering, www.relogioxadrez.com.br. Então a Jering produz peças gigantes para você fazer uma partida teatral, né? Quase deve ter uns 80 centímetros cada peça, com tabuleiros gigantes também, né? Para escolas, para algumas atividades. Eles têm as peças escolares que são menores. Acho que eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Tem as peças escolares e também tem as peças tamanho oficiais, ocas ou chumbadas. As peças da Jering chumbadas pesam em torno de 850 gramas, tá? E as peças ocas é bem mais leve, é quase a metade. E as peças que eu customizo, elas alcançam 1,8 kg aproximadamente, tá bom? Agora eu posso dizer para vocês que eu atingi o máximo aqui em qualidade e acabamento das peças Jering, porque agora eu estou colocando chumbo e estou preenchendo com resina internamente, então fica praticamente indestrutível, tá? Então a Jering é um fornecedor muito sério, você pode comprar com eles, você faz um contato lá e eles vão te informar os preços, as condições, a quantidade que você vai comprar, e tem muito boas opções para escolas, né? Escolas que querem comprar equipamento de xadrez, clubes, a Jering é o mais recomendado, tanto pela qualidade como pelo preço bastante acessível. Eu até vou dar uma dica para vocês, que agora em julho vai ter aumento, todas as peças, materiais plásticos vão sofrer um aumento, tá bom? Aproveitando o ensejo, então vou mostrar para vocês que hoje eu pintei umas peças aqui, uma tinta diferente para fazer alguns testes, né? Então vou mostrar aqui para vocês, ver se o meu cabo é possível. Ó, esse aqui é um jogo de peças rebaixadas, idealizadas pelo John Barroso, autor de 500 checkmates chocantes. Então essas peças aqui eu usei uma tinta especial que dá uma camada que diminui um pouco as imperfeições das peças de resina de poliéster. Então, as peças com cores sólidas. Agora eu vou mostrar para vocês. Esse é o cabo da minha câmera, vai dar certo. Aqui nós temos peças que eu já pintei aqui. Agora tem uma coloração um pouco diferente, um vermelho manchado e um marrom. Elas estão secando aqui. Então várias camadas de tinta por cima da resina de poliéster. Então essas peças aqui também. E eu tenho bastante peças com acabamento rústico para fornecer se alguém tiver interessado, tá bom? Aqui é um panorama aqui da minha salinha de xadrez. Vou mostrar para vocês, né? Talvez vocês não gostem de ver tanta bagunça assim. Aqui está o espelho quando eu preciso fazer uma live com mais luz, circundado aí com trilhas de LED, tá bom? Aqui você tem os joguinhos aqui, a minha estante inclinada. Aqui é o fundo da minha sala, tá bom? Então tá aí, aqui é a minha salinha. E vamos tentando aqui desenvolver alguns materiais novos de xadrez, tá bom? E comentando com vocês mais uma vez, né, que o xadrez está sendo muito bem visto, principalmente na China. A China está passando por uma revolução tecnológica e de conhecimento, né? Embora eu sou um inimigo natural da China, mas sou obrigado a admitir que eles têm conquistado muitos avanços na tecnologia, né? Esses dias, por curiosidade, eu vi que a China construiu o primeiro túnel de vento para mísseis e aeronaves hipersônicas. Esse túnel de vento tem 256 metros, né? É uma super turbina capaz de gerar ventos até velocidades
próximas a 20 mil quilômetros por hora, tá bom? 20 mil quilômetros por hora. Então, a tecnologia dos caras, talvez os russos tenham, não sei se tem, os norte-americanos, eu também acho que praticamente se tiver, alguns países tiverem esse equipamento, são 3 países no mundo, mas a China é certeza que tem. E outra coisa, né? A China mandou uma sonda para Marte, um robô que coletou amostras, analisou e mandou imagens em 4K para a Terra. E há uns anos atrás aí a China mandou uma sonda para a Lua e imagens de alta definição que contrastavam muito com as fotos que os americanos fizeram, provavelmente da Lua, se é que eles estiveram lá, né? Há décadas atrás. Então, tá aí. A China, além disso tudo, eles conseguiram controlar a fusão nuclear. Sendo assim, com pequenas quantidades de urânio ou materiais enriquecidos, eles conseguem gerar uma temperatura de 150 milhões de graus Celsius, equivalente à temperatura interna do Sol. Lógico que isso foi feito num experimento dentro de uma grande câmara que tem uns 15, 20 metros lá, com materiais isolantes especiais, fluxos magnéticos, para poder gerar essa reação de fusão nuclear controlada. E não explodiu, não aconteceu nada. Geraram calor durante um tempo, depois, já que a fusão é controlada, eles cessaram a reação e a coisa foi esfriando. Mas eles conseguiram atingir uma temperatura idêntica ao do Sol quando ocorre a fusão do hélio. Então você vê que os chineses eles estão avançando cada vez mais na tecnologia. E nas escolas, há já um ou 2 anos, os chineses estão colocando xadrez para selecionar crianças e para treinar as crianças e prepará-las para ter uma aula. Então, em muitas escolas na China, antes de começarem as aulas, as crianças jogam 15 minutos de xadrez com o amiguinho da carteira do lado, tá bom? Então ele vira para trás, já está imprimido lá na mesinha dele, tabuleirinho, eles jogam xadrez 15 minutos, depois começa a aula, e isso aumentou muito o rendimento escolar. Além de o xadrez ser uma das formas de avaliação intelectual das crianças. Então lá na China, desde cedo, eles estão separando as melhores crianças para estudar em escolas melhores, em salas melhores. Aqueles que não têm tanta afinidade na área intelectual, cognitiva, é lógico, eles vão para uma classe mais fraca, e os mais fortes ficam numa sala mais forte, porque os chineses não estão de brincadeira, tá bom? Então é uma curiosidade que eu vi, e espero que um dia aqui no Brasil, todas as escolas possam ter o xadrez. Esses dias eu fiz contato com uma empresa que eu vi aqui no Facebook, muito interessante. Qualquer escola do Brasil que quiser ter o programa de xadrez, você faz contato com eles e eles informam, fornecem para você todos os materiais didáticos para que os professores possam ministrar excelentes aulas de xadrez pedagógico. Tá? Então é uma coisa bem legal. Eu fiz um contato com eles, deixa eu ver. Eu não anotei por aqui, mas depois eu vou passar mais para frente essas informações aí para vocês, tá bom? A gente continua aqui tentando fazer uns comentários, informar de algumas coisas do xadrez, que nós temos que aprimorar os materiais, temos que aprimorar os enxadristas também, cada vez mais, espalhando o xadrez para todo mundo. Quase todo domingo eu vou aqui numa praça, dentro de um parque muito grande aqui em Santo André, o Parque Celso Daniel, e eu faço um trabalho assim voluntário de tentar ensinar o xadrez para as pessoas leigas. Coloco lá tem uma mesinha de concreto, eu estico o tabuleirinho, levo um relógio e coloco um banner, vem aprender a jogar xadrez. E eu tenho feito muitas amizades, conhecido gente muito legal, né? E isso é muito bacana. E vamos contar para você assim uma história pitoresca, né? Eu ajudo um amigo meu que tem uma papelaria e às vezes ele também distribui cestas básicas, né, para as empresas, e às vezes ele fica sozinho lá, fica muito ruim. Então eu fico lá para dar uma ajuda para ele, também vendendo alguns produtos meus, tabuleiros. Essa semana eu vendi 5 jogos de xadrez, olha que maravilha, né? Nós temos mais 5 jogos de xadrez no mundo para que as pessoas comprarem e vão usar, vão aprender, vão jogar. Então nós vamos ter aí pelo menos mais 5 crianças jogando xadrez aqui, né? Isso é importantíssimo. Quanto mais a gente tiver, melhor.
Então eu estava lá nessa loja, coloquei o tabuleiro lá na frente e deixava à vista. Com isso, às vezes eu conseguia alguns interessados em aula de xadrez, orientações. E aí apareceu um senhor que eu falava com ele um pouquinho de vez em quando, um senhor com, deve ter uns 70, 80 anos, e ele viu o tabuleiro lá e ele falou, vamos jogar uma partida, né? Aí eu não sei, né? Não fazia ideia o nível de jogador que ele era, né? Se ele era muito forte, se ele era muito fraco. Então eu comecei usando o sistema Collie, né? Que é para mim um pouco seguro dentro dos limitados conhecimentos que eu tenho. E a partida foi sucedendo e eu vi que ele era muito esperto, ele demorava muito para fazer jogadas, analisava com muita clareza. E lá no momento eu dei uma bobeada e ele conseguiu um peão de vantagem, né? Aí o pessoal lá da loja, lá os clientes, o meu amigo falou assim, aí André, você dá aula de xadrez pra criançada, agora você vai perder do velhinho aí. E eu fiquei já sem jeito, falei, nossa, não é que eu vou perder mesmo, né? O cara já conseguiu ganhar um peão logo de cara. Aí que nós prosseguimos no jogo e ele tentou fazer uma sacanagem, né? Muito esperto. E ele equilibrou todas as posições e eu percebi que ele ia fazer um ataque na ala da dama. Eu já tinha feito o meu roque e ele não tinha feito o roque ainda, ele era muito mais experiente, inclusive, que eu. E ele defendeu bem a ala do rei, né? E ele vinha formando um ataque concentrado na ala da dama. Então, eu falei, o único caminho que eu tenho é conquistar aqui as colunas centrais e tentar entrar pelo meio, de qualquer jeito, né? E aí ele calculou bem uma situação que ele deu para mim um peão, né? Um ataque que eu fiz jogando o bispo, depois levando a dama. Ele calculou bem porque ele fez uma armadilha para aprender a minha dama. E eu caí na armadilha, eu tomei um peão, recuperei o peão. E aí quando eu percebi, a minha dama estava numa situação complexa e eu ia acabar perdendo a dama. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, né, tem que achar uma saída. E comecei a analisar. Aí encontrei uma saída sensacional, mas decorreu do erro dele. Era uma sequência muito rápida de peças, onde que a minha dama estava condenada, não tinha jeito de escapar. Ou eu trocava ela por uma torre, ou trocava ela por um cavalo, lá, um bispo. Então foi uma situação complexa e eu consegui achar um caminho que foi uma tentativa. Eu sacrifiquei meu cavalo, né? Eu tomei em dois peões conjugados, eu tomei um peão com o cavalo e nessa história, em vez dele tomar o meu cavalo, ele tomou a minha dama. Só que esse cavalo que ele não esperava que fosse sacrificado, ele foi para uma posição secundária no próximo lance, que ele deu um garfo na dama dele e no rei. Sendo assim, ele acabou perdendo a dama e o meu cavalo na sequência deu outro garfo, conseguiu pegar a torre dele também. Então foi um milagre eu ter ganhado esse cara. Joga muito, muito forte. Ele se chama Erasmo, né? E aí ele me contou, né, um dia depois. Foi muito legal porque ele viu que eu estava comprando chumbo para pôr nas peças. Ele acabou me trazendo lá 5 quilos de chumbo. Muito legais de uma tipografia que ele tinha no passado. A tipografia é quando eles fazem peças de chumbo com os números e letras para imprimir jornais, né, impressos. Ele tinha um maquinário desse e sobrou esses tipos, né, de chumbo. E ele me deu lá 5 quilos. Eu fiquei tão contente que quis retribuir para ele, ele não aceitou que eu queria pagar para ele. Então eu falei, então, ó, você gostou do meu jogo? Gostei. Então fica com o jogo aí, com o tabuleirinho de presente pelo chumbo que você me deu, né? Ele ficou super feliz, tudo bem. Aí ele me contou uma história que o pai dele tinha sido campeão das indústrias aqui da região, né? Na década de 70, mais ou menos. O pai dele era muito forte, tem um sobrenome italiano, depois eu vou pesquisar melhor. E o pai dele ganhou torneios da cidade, né? Um cara muito forte. E ele começou a aprender xadrez aos 8, 10 anos. Então ele tinha uma boa noção, mas ele não gostava muito, né? E ele até pretendia estudar mais xadrez. Mas, como que é, né? O pai também não conseguiu ensinar as regras, mas ele não tinha assim, uma aptidão para o xadrez. Mas joga muito bem, porque a sequência foi boa. E aí tinha um clube aqui na cidade, cheio de pessoas granfinas, né? Pessoal da alta sociedade. E de alguma forma lá souberam que ele jogava xadrez na escola e convidaram ele para ir no clube. E aí eles iam fazer um torneio no clube, um torneio entre amigos, né? Envolvendo os conselheiros do clube, convidados, né? Tudo pessoas com faixa de idade de 40, 50 anos. E convidaram
o, o Erasmo, né, que ele tinha 16 anos, para ir no clube. Aí ele chegou no clube, assim, um pouco envergonhado, um clube super sofisticado, né? Chegou lá, montaram a tabela do torneio e ele ia jogar na primeira fase. Ia jogar diretamente com o diretor do clube, né? Um cara muito experiente, todo mundo com mais de 50 anos e só ele com 16. E todo mundo olhou feio para ele lá no clube, né? Ó, vem um garoto aqui, que esse garoto pensa que é? Eu só sei dizer que nessa partida que ele jogou com o diretor do clube, o pai dele tinha ensinado alguns truquezinhos, algumas jogadas assim de sacrifício para conseguir um resultado logo. E o pai dele até brincou: você vai jogar com aqueles caras eu conheço, vão sair com o peão do rei. Se você fizer assim, se entregar a dama nessa jogada aqui, você vai pegar eles de jeito. E o menino ficou treinando aquilo, né? E quando ele chegou, foi jogar com o diretor caiu que nem um patinho. Ele saiu jogando lá, fez o sacrifício e deu um checkmate em 16 jogadas. Aí juntou todo mundo em volta dele, assim, né? Mas ele percebeu que tinha um clima de hostilidade. Ninguém acreditava que um garoto desconhecido, 16 anos, ia lá no clube, que tinha um setor de xadrez, e macetou justamente o diretor, que era um dos mais prováveis campeões do torneio. Aí o que eles fizeram? Eles foram sair para o almoço, depois eles falaram que o, o diretor não estava passando muito bem, que não vieram alguns convidados, aí eles cancelaram o torneio. E esse menino ficou muito chateado, né? Porque ninguém foi lá dar mão para ele, ninguém elogiou, as pessoas ficaram assim meio com uma bronca dele, né? Por ter ganho justamente do diretor. E aquilo traumatizou tanto ele, que ele ficou tão chateado, porque ele tinha uma expectativa do xadrez, né? De ir lá no clube, fazer amigos, ser bem visto, né? Ser considerado um prodígio, né? E ainda mais que ele conseguiu vencer o diretor. Mas as coisas não sucederam assim. E ele ficou muito triste. Quando ele voltou para casa dele, ele falou: ó, não vou mais jogar xadrez, não. Ó. Até falou pro pai dele: eu fui lá, pai, ó, deu sorte de ganhar a primeira partida. Aí os caras cancelaram o torneio, percebi que eles não gostaram de mim. E depois disso, ele nunca mais se interessou muito pelo xadrez, né? E eventualmente ele jogava uma partida ou outra, mas estudou um pouquinho, mas acabou desistindo de vez. Teve uma pena, né? Por causa de uma situação assim, um pouco irregular. Por isso que eu falo para todo mundo: se você tem alunos, você tem que incentivar eles para o campeonato, acompanhe eles, perdeu, dá os parabéns, vamos rever a partida, vamos ver a anotação, o que correu, onde foram as falhas. Normalmente quando eu dou aula aqui, eu tenho 2 alunos um pouquinho mais adiantados, e todo dia eu jogo partidas com eles e vou nomeando os erros, né? Ó, você não pode fazer isso, você fez isso. E quando eu monitoro o jogo de um com o outro, eu também procuro ajudar os dois lados. Eu falo assim: eu vou dar 5 dicas para cada lado, né? Peças frágeis, situação errada, desenvolvimento ruim, e eles vão aprendendo com uma velocidade incrível, e estão jogando cada vez melhor. Então a gente vê que as crianças, principalmente o adolescente, ele precisa de incentivo, né? Então quanto mais você incentivar, quanto mais você ajudar, mais chance dele continuar estudando o xadrez e se tornar um grande xadrista, tá? Então fica essa história que eu contei aqui sobre esse novo amigo que eu fiz aí, o Erasmo, né? E ficou muito bacana mesmo, eu gostei muito, que eu consegui ganhar um chumbo, consegui ganhar uma partida dele, e agora eu tô preocupado, porque ele vai vir para revanche com tudo, e o cara é muito forte, ele joga bastante, pensa muito em todas as jogadas, isso eu achei admirável da parte dele. A única vez que ele jogou rápido foi quando eu levei a vantagem, que ele calculou mal a sequência de trocas e levou desvantagem com aquilo. Mas é isso aí. Vamos continuar estudando. Eu sou um fã aqui de todos os grandes mestres do xadrez. Eu coloco numa sequência assim, né? Lógico, na minha opinião não vale nada porque eu não conheço a fundo tudo. Mas pelo que eu vi, os gênios do xadrez são aqueles que aprenderam praticamente sozinhos, né? E de uma forma contundente chegaram a ser campeões do mundo. Que é o Alekhine, que naquela época a escola soviética estava gatinhando, ainda não era muito forte, né? Depois nós temos o Raul Capablanca, que lá em Cuba o país não tinha muita tradição de xadrez. E depois o Bob Fischer, que também veio numa situação meio que inédita, né? O Fischer saiu do nada para enfrentar de frente a escola soviética. Agora, os outros soviéticos são sensacionais, não tem o que falar, são gênios, mas eles tiveram suporte
de educação enxadrística muito concentrado, uma densidade de conhecimento muito grande ofertada para eles, né? Livros, grandes mestres podendo ensinar, convivência com grandes xadristas. Isso, por exemplo, o Capablanca, o Fischer e o Alekhine não tiveram na mesma medida, né? Por isso que eu acho que eles são os três gênios. Agora, a escola soviética não tem para ninguém, né? Mikhail Tal, Kasparov, Karpov, Botvinnik, esse pessoal é muito forte, tá bom? E vamos lá para o passado. Eu gostaria muito, se tivesse uma máquina do tempo, trazer o Damiano, trazer o Rui Lopes, trazer o El Greco, né? Trazer o Philidor, o George Stoughton, o Pillsbury, o Paul Murphy, né? O Marshall, e colocar esse pessoal, o Alekhine, vamos trazer mais aí, Botvinnik, pessoal antigo, né? Colocar todo mundo para jogar um com o outro, né? Já pensou que legal, todo mundo na sua melhor fase? O que poderia acontecer num torneio desse? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, pudesse trazer os caras de volta, lá com 20, 25, 30 anos, né? No auge da carreira deles, e fazer um torneio, né? Eu não sei o que ia dar nesse torneio. Eu não me arrisco a dizer quem que ia ganhar. Mas com certeza, eu acho que um que não ia ganhar esse torneio era o Steiner, né? E talvez o Lasker, porque eles tinham um jogo muito travado, muito naquela de jogar pelo erro dos outros, né? Aquele jogo minucioso, que você ganhar um peão, você leva até o fim, trocando peça para ter a vantagem. Então seria muito legal isso, né? A gente fica imaginando quando a gente estuda os grandes mestres de xadrez, a gente sempre tem uma curiosidade. Será que se o Alekhine jogasse com o Fischer, né? Ou se o Fischer jogasse com o Kasparov, ou se você pegasse lá de trás, né? O El Greco jogasse com o Magnus Carlsen, né? Com o Nakamura, o que ia acontecer, né? Será que o xadrez moderno, da informática, dos computadores, nutriria suficientemente essas mentes para poder vencer um dos gênios do passado? Homens que jogavam, que nem o recorde mundial, 40 partidas às cegas, uma simultânea, né? Eu não sei se o Carlsen consegue fazer isso hoje, né? Se os grandes campeões daqui, né? Então seria muito legal, né? Esse tipo de imaginação, de a gente ter essa suposição. Quem sabe um dia faça um filme, né? De xadrez, um cara criando uma máquina do tempo, viajando para o passado e levando uma nave espacial que viajasse no tempo. Você pegava os grandes mestres de xadrez e levava para um local e fazia um torneio universal de xadrez, né? Com os grandes gênios. E de repente até pode aparecer algum gênio aí de outro planeta, né? Que aprendeu a jogar o xadrez por aqui. Então é legal, por isso que o xadrez ele sempre frutifica muita imaginação, muita criatividade de tudo na sua história, na biografia de cada jogador, que é um mais fascinante que o outro, né? As dificuldades, a gente imaginar lá no passado o El Greco penetrando, permeando as cortes, os lugares mais raros e protegidos, onde só tinha gente sofisticada, o Damiano indo lá pro Vaticano, atrás dos padres que jogavam xadrez, né? O Rui Lopes, que era um exímio jogador, que também jogava com os padres, saber como que era, né, aquela coisa dos padres jogando xadrez, como foi exatamente a migração do xadrez para a Europa, e ver todo esse pessoal, né, é uma coisa fascinante a gente poder descobrir. Por exemplo, Philidor era um músico, gostava de matemática, e nas horas de folga, que ele tinha que ficar lá esperando o rei para tocar os instrumentos, a família dele toda de músico, o Philidor começou a entrar dentro da corte, chamavam ele para fazer exibições de xadrez, dar aula de xadrez para os nobres. Então era um cara assim que era só um músico, mas de repente ele estava no topo de uma sociedade monárquica, porque ele tinha o conhecimento do xadrez e era apreciado, elogiado, admirado. Imagino que a mulherada até gostava muito disso, ele era um cara famoso. Então o xadrez ele sempre teve disso. E eu falo para meus alunos, você tem que jogar bem xadrez, porque quando você menos espera, você vai ter uma posição de destaque. Agora vou contar uma curiosidade também. Tinha um rapaz que trabalhou comigo no banco e o irmão dele era muito inteligente. O irmão dele jogava muito xadrez. E o irmão dele fez um teste, passou numa empresa, né, aqui em São Bernardo, uma empresa multinacional. E o diretor tinha mania de fazer teste de QI com todos os funcionários que entravam. E o irmão dele foi lá, fez um teste de QI, tinha um QI espetacular.
E o diretor começou a gostar do rapaz, né? E ele ia lá, às vezes, na hora do almoço, na sala de jogos, e ficou sabendo que o rapaz jogava xadrez. Então ele jogava xadrez com esse rapaz ganhava do diretor. O diretor não se conformava, né? Contratou um cara que ganha dele um xadrez, tem um QI mais alto que o dele, então o rapaz estava tava bem, né? Teve uma promoção, mas infelizmente esse rapaz não tinha uma personalidade e um caráter muito bom. Porque depois de um tempo ele acabou dando um golpe nessa empresa, o diretor foi mandado embora, né? O rapaz deu um golpe violento na empresa. Não pegaram ele, né? Ele fugiu para o exterior, mas ele conseguiu lesar a empresa em coisa de milhões, né? Foi uma coisa interessante. Você vê, o rapaz era inteligente, jogava xadrez, ele ganhou a confiança do diretor. Quem sabe, se ele tivesse sido uma pessoa honesta, ele podia estar no lugar do diretor, se dando muito bem. Então, sempre o xadrez é algo mais que uma criança, que um jovem, que um adolescente, que um adulto pode ter dentro do seu bolso. Sempre vai ser um potencial a mais que você vai ter. E um dia nós vamos conversar sobre essas cartoladas que acontecem nos torneios de xadrez, né? Eu não vou citar o nome aqui. Um grande jogador de xadrez que eu conheço foi participar. Eu não vou citar porque eu não sei se eu sou autorizado. Ele frequentava, jogava xadrez num clube muito importante aqui de São Paulo. E esse clube ele era um convidado, né? Porque ele jogava bem, tinha uma boa reputação. Foi a convite de um sócio. Aí o pessoal gostou dele e ele ia com frequência. Aí, em determinada época, teve uma simultânea com, não sei se era um argentino, era um jogador muito forte que veio de fora. Era uma simultânea contra 25 ou 50 jogadores lá no clube. E ele era muito forte, essa pessoa. E ele já tinha ganho torneios aqui no Brasil, em cidades, né? Em alguns torneios, ele estava no auge. E nessa simultânea, ele começou a levar vantagem sobre o convidado estrangeiro. E o jogo foi correndo, muita gente foi perdendo, o convidado foi ganhando de muita gente. Aí sobraram assim uns 2, 3 tabuleiros e aí ele levou mais vantagem ainda. E aí a vantagem material dele, posicional, era muito grande. Aí o diretor do torneio passou e olhou assim, né? Aí perguntou para ele: olha, eu acho que agora você vai pegar de jeito o nosso convidado, né? Ele falou: espero que sim. E ele estava com uma vantagem boa, posicional também. E aí o diretor do torneio começou a conversar um pouquinho com o convidado, né, do clube. Que o clube pagou todas as despesas, pagou hotel para ele. E conversaram, e cochicharam, conversaram. Aí no momento, depois que ele passou, fez o lance, o diretor desse clube chegou nessa pessoa, falou baixinho no ouvido dele: ó, é o seguinte, o convidado vai propor um empate. Aceite o empate, que vai ser melhor para você, para nós, para todo mundo. Aí ele não resistiu, né? Falou: mas e se eu não aceitar o empate, o que vai acontecer? Aí não vou deixar mais você jogar aqui no clube. Quer dizer, uma espécie de chantagem, uma carteirada, algo parecido que aconteceu com o Erasmo também, né? Então tem umas situações, né, nos torneios de xadrez, que o favorecimento, o corporativismo, a amizade do árbitro com o cara que criou o torneio, isso tudo pode acontecer, né? Se você tiver umas histórias dessas aí, por favor, contem pra mim aqui, que eu adoro histórias do xadrez, tá bom? Valeu, meus amigos, muito boa noite para vocês. Mais uma vez, se vocês precisarem, materiais da Jeren, os melhores relógios mecânicos do mundo e as melhores peças mais duráveis. E aqui uns sites, uns canaizinhos do YouTube, que eu faço propaganda porque eu já aprendi muito com essas pessoas maravilhosas aí, tá bom? Muito obrigado, muito sucesso para vocês e não parem de jogar xadrez.